Vamos abrir as nossas Bíblias em João capítulo 6, versículos 16 a 21. Assim diz a palavra de Deus. E chegando à tarde, os seus discípulos desceram para o mar. E entrando no barco, foram para o mar em direção a Cafarnaum. E já era escuro, e Jesus ainda não tinha vindo até eles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. Tendo, pois, remado uns 25 ou 30 estádios, o que dá mais ou menos 5 ou 6 quilômetros, eles viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e eles ficaram com medo. Mas ele lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles de boa vontade o receberam no barco, e imediatamente o barco chegou à terra para onde iam. Esta é a palavra de Deus. Curvem suas cabeças, oremos. Senhor, nosso grandioso, misericordioso Deus, nosso Pai, nosso Criador e Redentor em Cristo Jesus, muitas graças, Senhor, nós te damos por este lindo dia em que estamos aqui reunidos segundo a sua graça e misericórdia. Graças nós te damos pelo dom de estarmos aqui reunidos para cultuarmos o teu santíssimo e exaltado nome. Não há dom maior do que este. E desde já nós suplicamos pela tua presença em nosso meio, a plenitude do teu Espírito Santo. Concede, Senhor, que possamos te cultuar, te glorificar, segundo o poder do teu Espírito Santo em Cristo Jesus. Que o Senhor possa abrir os olhos, mentes, ouvidos e corações de todas as pessoas que estão aqui, para que recebam o legítimo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor possa ministrar no coração regenerado de cada pessoa que está aqui, para que eles possam crer no Senhor Jesus Cristo e serem salvos. E assim possam te glorificar por toda a eternidade e glorificar, honrar e louvar o Senhor Jesus Cristo por toda a eternidade. É isso que nós pedimos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Quem é Jesus Cristo? A partir desse domingo, com a exceção do domingo de Natal e do Ano Novo, por 8 cultos, nós tentaremos responder essa pergunta. Quem é Jesus Cristo através dos seus ditos de eu sou? E aqui, desde já, eu gostaria de fazer uma pequena introdução. Porque muitos cristãos examinam as declarações e ações de Jesus Cristo registrados no Evangelho, sem perceber que, na verdade, estão contemplando o Antigo Testamento. E como tal, tudo aquilo que as pessoas estão lendo do Novo Testamento, à luz do Antigo Testamento, tudo aquilo que eles estão lendo possui um grandioso significado a respeito de quem Jesus Cristo é. E isso eu digo com um certo pesar, por muitos motivos. Um desses motivos é que o Novo Testamento não é mais lido levando-se em consideração o Antigo Testamento. As pessoas tendem a negligenciar tudo aquilo que ricamente o Antigo Testamento diz a respeito dos acontecimentos testemunhados no Novo Testamento. E também o maior pesar é a banalização daquilo que está escrito no Novo Testamento. O exemplo mais claro disso e vívido já nos nossos dias, é que um dos elementos vitais do Evangelho, ou melhor, dos Evangelhos, um dos elementos vitais são os milagres, que infelizmente hoje estão sendo banalizados. Os milagres são ensinados como tendo um fim em si mesmos. Cultos são dirigidos incentivando-se as pessoas a buscarem milagres como se fossem tudo o que existe. Os milagres são definidos como se fossem a realização dos nossos mais secretos e impossíveis desejos. Os milagres são ensinados como se fossem a realização daquelas causas impossíveis de que nós necessitamos ou desejamos. Assim, os milagres são desviados da sua finalidade
e eles são ensinados como tendo um fim em si mesmos. Mas e se os milagres tivessem outra função? E se os milagres tivessem a finalidade não de apontar para si mesmos, não de fazer com que homens olhem para dentro de si ou façam de Deus um mero meio para atingir objetivos que os seus corações desejam? E se os milagres tivessem outra função? Na verdade, os milagres têm uma função específica, autorizada por Deus. A palavra milagre no grego está ligado a sinal. É como se fosse um marcador. É como se fosse aquilo que destaca. Para facilitar o entendimento, é como se fosse um marca-texto. Em meio a um texto cheio de palavras, nós pegamos um marca-texto de cor bem fluorescente e destacamos a palavra que achamos importante. Assim são os milagres. É nesse sentido que os milagres não têm um fim em si mesmos. E os milagres não estão escritos, registrados nas Escrituras para incentivar as pessoas a terem fé na fé. A terem fé para buscarem esses milagres e fazer de Deus ou de Jesus Cristo um mero meio, uma mera ponte que eu piso para chegar no objetivo que eu desejo. Não. Por favor, não me leve a mal. É claro que nós devemos apresentar nossas petições e necessidades a Deus. É claro que, por vezes, em nossas vidas, nós nos deparamos com situações impossíveis para nós. É claro que o Senhor é a fonte de tudo aquilo que nós necessitamos. Sim, nós devemos nos achegar aos pés de Cristo Jesus como nosso Senhor, como aquele que provê a nossa vida. Mas considerem, os milagres têm uma função específica. Elas apontam, destacam quem Jesus Cristo é. Eles não servem como objetivo e Jesus como meio. Na verdade, é o oposto. Os milagres são os meios para conduzir as pessoas até o Deus da vida, até o Deus da salvação. E é por isso que nós devemos observar, nesse sentido, que João, ele entrelaça as declarações de Jesus, de eu sou, com 7 sinais da sua divindade. E ele apresenta isso no seu evangelho. Esses 7 sinais, esses 7 milagres, são os seguintes: transformar a água em vinho, João capítulo 2, versículos 1 a 11. Curar o filho de um nobre, João capítulo 4, versículos 46 a 54. Curar um paralítico, João capítulo 5, versículos 1 a 15. Multiplicação milagrosa dos pães, alimentar a multidão de 5.000 pessoas, João capítulo 6, versículos 1 a 14. Andar sobre as águas, o tema da pregação de hoje, capítulo 6, versículos 16 a 21. Curar o cego de nascença, capítulo 9, versículos 1 a 7. E ressuscitar Lázaro dos mortos, capítulo 11, versículos 1 a 45. Esses 7 milagres são sinais, são marcadores, que no meio de tantas palavras destacam aquilo que é importante. Esses milagres não estão aqui registrados para que as pessoas leiam e façam de Jesus um mero meio para atingir esses objetivos. Eu quero o milagre de transformar água em vinho, um milagre financeiro. Eu quero o milagre da cura. Ao ler a história de que Jesus curou o filho de um nobre, curou um paralítico, curou a cegueira de alguém que era cego desde o nascimento. Eu quero o poder sobrenatural como o de Jesus Cristo, quando ele andou sobre as águas.
Eu quero ter um ministério de milagres. Em resposta à minha oração, mortos ressuscitem. Pessoas com doenças terminais sejam curados. Mais uma vez eu repito, não me levem a mal, nós podemos esperar de Deus a vida. Nós podemos sim suplicar ao Senhor em nome de Jesus Cristo por curas, pelo sustento, pelo nosso pão de cada dia. Mas esses milagres não estão aqui registrados para isso. Eles são sinais, são apontamentos de quem Jesus Cristo é. Cada um desses milagres serviu como um sinal que identificou Jesus como o Messias há muito esperado. O cumprimento das promessas da aliança de Deus com o seu povo. Em conjunto, esses 7 sinais, junto com as declarações de eu sou, apresentam um relato riquíssimo das afirmações de Jesus Cristo, de que Ele é, de fato, o Deus encarnado. Segundo esse contexto, então, vamos considerar o primeiro dito de Jesus, de eu sou. Versículo 16. E chegando à tarde, os seus discípulos desceram para o mar. A passagem começa com o relato de que os discípulos desceram para o mar da Galileia. Lembrando que os discípulos eram pescadores, a maioria deles, eram pescadores experientes. Com certeza eles já navegaram pelo mar da Galileia a ponto de conhecer cada palmo das águas. Com certeza eles conheciam todos os fenômenos meteorológicos da região. Eles cresceram navegando no mar da Galileia. Então, numa viagem rotineira, bem familiar, tudo sob o controle, os discípulos entraram no barco. Mateus, nós sabemos que ele era publicano, cobrador de impostos, ele deveria estar se sentindo muito seguro, afinal de contas, ali havia pescadores exímios, bons timoneiros, que sabem controlar o barco, que conhecem bem as marés, as ondas, conhecem bem os sinais de tempestade, e ainda que em meio à tempestade, eles são marinheiros experientes, já passaram por muitos problemas. Então eles entraram no barco e foram para o mar, em direção a Cafarnaum. E já era escuro, e Jesus ainda não tinha vindo até eles. Os discípulos entraram no barco, e João nos informa que já era escuro. Quem está acostumado com o evangelho de João, sabe que essas informações não estão registradas aqui à toa. O contraste entre luz e trevas exerce um papel teológico muito importante no evangelho de João. Então essas informações que João dá a respeito do dia, se era claro ou se era escuro, não é um mero registro corriqueiro de como estava o clima naquela hora. Na verdade, luz e trevas têm um papel teológico dentro do evangelho de João. Veja o exemplo, Nicodemos veio até Jesus Cristo, a luz do mundo, durante a noite. Isso não é um registro da hora em que Nicodemos veio ver Jesus Cristo. Isso também não é o registro de que Nicodemos não queria se identificar com Jesus Cristo, portanto ele escolheu a calada da noite para sorrateiramente chegar em secreto até Jesus Cristo. Não é esta a função. Quando João registra que Nicodemos veio até Jesus à noite, Jesus, que é a luz do mundo, João está dizendo que Nicodemos está envolto em sombras, porque ele não conhece a luz do mundo. João nos relata, bem no comecinho do seu evangelho, que Jesus é a luz do mundo, a luz que ilumina todos os homens. E esta luz veio ao mundo, mas os seus não o receberam, porque não o conheceram. João Batista, ele deu testemunho de Jesus, dizendo que ele mesmo não era a luz,
mas aquele que viria depois dele, este era a luz que ilumina o mundo. Jesus, ele foi traído à noite, na hora mais obscura, mais sombria da humanidade. Foi quando Jesus, com um beijo, foi traído, abandonado pelos seus discípulos e entregue nas mãos dos sumos sacerdotes para ser julgado e crucificado. João está dizendo que à noite as trevas estão em oposição à luz do mundo. E os homens habitam à noite, os homens estão mergulhados em densas trevas, em sombras, porque Jesus não está lá. E Jesus é a luz do mundo. E aqui, na nossa passagem, os discípulos estão sozinhos no barco. E está escuro porque Jesus não está com eles. Jesus que é a luz do mundo. Versículo 18. E o mar se levantou porque um grande vento assoprava. A presença da escuridão e a ausência de Jesus sinalizam que o perigo está à frente. A vida de todos os discípulos está em risco iminente. Eles estão no escuro, eles estão em densas trevas e uma tempestade ruge contra o barquinho deles a ponto de engoli-los vivos. E nós descobrimos o porquê. Uma grande tempestade atingiu o barco com violência particular, a ponto de assustar pescadores experientes. Pedro, João, eram pescadores experientes. Quantas e quantas tempestades no mar da Galileia eles já não experimentaram e saíram vivos? Mas não, essa tempestade era diferente de todas que eles já tinham visto. O mar rugia como se fosse um grande monstro, violentamente faminto para devorá-los. Não é uma tempestade comum, afinal de contas. E não havia como vencer a tempestade. Se o barco afundasse, eles já estavam 5 a 6 quilômetros para dentro do mar. Era impossível, naquela violência, chegar à margem vivo, nadando. Eles já estavam muito longe da praia. Versículo 19. Tendo, pois, remado uns 25 ou 30 estádios, 5 ou 6 quilômetros para dentro do mar. E se a própria violência da tempestade não fosse o suficiente, os discípulos olharam e eis que um homem, que eles pensaram ser um fantasma, vinha andando por sobre as águas. Se coloquem na posição deles. Era uma tempestade singular, de violência tal que eles nunca viram algo parecido. E então eles veem a imagem de um homem caminhando tranquilamente por sobre essas ondas que ameaçava destruir, despedaçar o barco deles. Confiram depois os relatos de Mateus capítulo 14, versículo 26 e Marcos capítulo 6, versículo 49. Confiram depois. Eles registram aquilo que os discípulos pensaram quando viram aquela figura se aproximando, andando sobre as águas. Literalmente, no grego, está escrito que eles pensaram ser um fantasma. Sim, literalmente está escrito fantasma. É uma palavra grega. Imagina o pavor deles. Sem saber quem é Jesus, não tendo a luz do mundo com eles, não conhecendo quem é Jesus Cristo, prestes a serem esmagados por uma tempestade violenta e ainda apavorados, porque viram um fantasma. Essa era a imagem, essa era a situação dos discípulos. Estão em trevas, de fato. Versículo 19. E eles viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco. E eles ficaram com medo.
Eles ficaram apavorados. Mas não é um fantasma, mas é Jesus caminhando sobre as águas para se ajuntar a eles. E aqui nós temos a primeira espetacular revelação sobre quem Jesus é. Abramos nossas Bíblias em Jó, capítulo 9, versículos 5 e 8. Deus é aquele que remove os montes, sem que o saibam. Deus é aquele que derruba os montes na sua ira. Deus é aquele que sacode a terra do seu lugar e os seus pilares estremecem. Deus é aquele que comanda o sol e ele não sai. Deus é aquele que sela as estrelas. Deus é aquele que sozinho estende os céus, e Deus é aquele que sozinho pisa sobre as ondas do mar. Segundo essa passagem de Jó, Deus sozinho, apenas Deus, tão somente Deus, pisa sobre as ondas do mar. Aquele que pisa sobre as ondas do mar é Deus. E ainda há mais, porque quando Jesus, andando sobre as águas, aproximou-se do barco, ele disse, versículo 20 de João, capítulo 6, sou eu, não temais. Se vocês prestaram atenção na pregação da semana passada, quando Deus se revelou a Moisés na sarça ardente, qual é o nome que Deus disse que ele seria conhecido pelo seu povo? Quando Moisés disse assim, Senhor, o Senhor está me enviando a um povo, ao seu povo, mas eles não te conhecem, são escravos do pecado, eles vão me perguntar, mas quem foi esse Deus que te enviou? Eu tampouco sei quem o Senhor é, não sei o seu nome, o que direi para o povo? Então Deus revelou o seu nome, eu sou o que sou. Diga a este povo que o eu sou te enviou para libertá-los da escravidão do Egito. Acontece que quando Jesus ele diz, sou eu, não tenham medo, o grego diz literalmente, eu sou, da maneira como foi traduzido o grande nome de Deus revelado a Moisés. De fato, a tradução grega do Antigo Testamento usa exatamente essas palavras para traduzir do hebraico o nome de Deus, quando ele se revelou a Moisés na sarça ardente. Em João capítulo 6, versículo 20, Jesus usa o nome de Deus, o nome que Deus revelou a Moisés. Êxodo capítulo 3, versículo 14. E Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. E Jesus está tomando nada mais, nada menos do que esse grande nome para si. Eu sou, não tenho medo. Isso é um sinal, um apontamento que nos diz a não buscar também andar sobre as águas. Deus, eu também quero ser poderoso e andar sobre as águas, como o Senhor anda. Não é um sinal aqui que nos ensina a buscar esses milagres como um fim em si mesmo e fazer de Jesus uma ponte que nós pisamos para atingir os nossos objetivos, não. Isso é um sinal, um apontamento para encontrar o próprio Deus, o Senhor, o Salvador, o Deus encarnado, o Eu Sou revelado a Moisés, que salvou o povo da escravidão do Egito e agora havia vindo em carne para resgatar o seu povo da ira vindoura. Esses milagres estão registrados aqui para apontar, para direcionar os seus olhos, para que você tenha fé no Deus que se fez carne. É uma dupla declaração de que Jesus é o Messias prometido, o próprio Deus que veio em carne,
É o Criador que se manifestou como Salvador, porque só Deus anda sobre as águas. E isso traz outra passagem do Antigo Testamento para a nossa mente. Vamos abrir no Salmo 77, versículos 16 a 19. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram. Elas tiveram medo, as profundezas também se atribularam. As nuvens derramaram água, os céus enviaram um som, tuas flechas também saíram. A voz do teu trovão estava no céu, os raios iluminaram o mundo, a terra tremeu e se agitou. Teu caminho está no mar, e a tua vereda nas grandes águas, e os teus passos não são conhecidos. Claramente essas passagens do Antigo Testamento apontam para Jesus quando ele diz aos seus discípulos: não tema, eu sou. Só eu caminho sobre as ondas, o meu caminho está no mar, a minha vereda nas grandes águas, porque eu sou Deus. Olhai para mim somente pela fé e confiai que eu cuidarei de vocês e vos proverei de vida, e vida que jamais terá fim. Olhem para mim, vocês que jazem na sombra da morte, eu sou o Salvador. Então, voltando para o relato de João, último versículo da nossa passagem de hoje, versículo 21, então nós descobrimos que os discípulos, de boa vontade, receberam Jesus no barco, e imediatamente o barco chegou à terra para onde iam. Vejam a maravilha, quando Jesus entra no barco, o barco imediatamente chega à terra em segurança. As sombras se dissipam, a tempestade se acalma e de uma hora para outra o barco já está seguro na praia. Imediatamente. Isso também não é um detalhe corriqueiro. Isso também não é um milagre comum. Eles estão a 5 ou 6 quilômetros do mar, quando Jesus, vindo andando sobre as águas, revelando que Ele é o grande eu sou, que Ele é o Deus, Criador de toda a vida, de todo o universo, Ele pisa no barco, as sombras se dissipam, a tempestade se acalma e o barco imediatamente chega à praia. Esse registro nos conduz ao Salmo 107. Abram no Salmo 107, versículos 28 a 30. Então clamam ao Senhor na sua dificuldade, e Ele os livra das suas angústias. Ele acalma a tempestade de modo que as ondas se aquietam, então se alegram, porque se aquietaram. Então Ele, Deus, os leva ao seu desejado refúgio. João queria que os seus leitores se lembrassem de passagens como este salmo e reconhecessem que Jesus é o grande eu sou, que na angústia clamam a Deus e Deus acalma a tempestade de modo que as ondas se aquietam e imediatamente Deus os conduz ao seu desejado refúgio. Jesus é o Deus encarnado, é o Deus que sempre esteve com o seu povo, que é o único e suficiente Senhor e Salvador. Os discípulos, em sua angústia, prestes a serem esmagados por uma violenta tempestade não comum, os discípulos clamaram e Deus respondeu, vindo até eles. E Deus em carne respondeu aos clamores do seu povo. Ele acalmou a tempestade e imediatamente conduziu os seus discípulos ao destino, à praia. Certamente esta passagem nos apresenta a identidade de quem Jesus Cristo é. E Jesus é Deus encarnado. Somente Jesus, somente o Deus encarnado pode acalmar a tempestade, acalmar o mar tempestuoso e caótico e conduzir o seu povo em segurança ao seu destino, ao reino eterno. Quão profano é reduzir esse Jesus
a um mero meio para atingir nossos objetivos, a um mestre de ética, a um mestre de moral, a um terapeuta, a um psicólogo, a um gênio da lâmpada, pronto para nos servir, realizando os nossos desejos. As Escrituras, as Santas Escrituras, revelam o contrário, revelam a grandeza, a excelência, a glória de Jesus Cristo. Ele é ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Deus que se fez carne e se manifestou ao mundo. A luz que ilumina todos os homens veio dissipar as densas trevas nas quais jaz o seu povo. Então, o que nós devemos fazer à luz do conhecimento de quem Jesus Cristo é? Vamos voltar para o Salmo 107. Mas eu proponho a leitura de 2 versículos a mais do que nós lemos. Salmo 107, versículos 28 a 32. Então clamam ao Senhor na sua dificuldade, e Ele os livra das suas angústias. Ele acalma a tempestade de modo que as ondas se aquietam. Então se alegram porque se aquietaram. Então Ele os leva ao seu desejado refúgio. Oh, aqueles homens louvariam ao Senhor pela sua bondade e pelas suas obras maravilhosas para com os filhos dos homens. Exaltem-no também na congregação do povo, louvem-no na assembleia dos anciãos. O Salmo 107, a palavra de Deus, revela quem Jesus Cristo é. Ele é Deus. Ele é aquele que sozinho, único, que anda sobre as águas, que acalma a tempestade, que é capaz de salvar-nos dos nossos pecados e da ira vindoura. E a nossa resposta, ao perceber que os nossos clamores foram ouvidos, e Deus não permaneceu impassivo no céu, mas Ele assumiu a carne, veio ao mundo, viveu entre os homens, viveu uma vida perfeita, produzindo a justiça necessária para entrar no seu reino, justiça que Ele concede para todos aqueles que têm fé nele. Morreu na cruz, traído por todos os seus mais íntimos amigos. Esses discípulos que Jesus salvou da tempestade. Morreu na cruz, sofrendo a ira de Deus, mas Ele ressuscitou ao 3º dia. E depois de 40 dias com seus discípulos, ascendeu aos céus, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. A partir do conhecimento de tudo aquilo que Jesus fez e é, as Escrituras convocam todos os corações que depositam sua fé neste Jesus Cristo, Deus encarnado, a louvarem Ele, a cantarem para Ele, a declarar a bondade, as suas obras maravilhosas, o seu favor, graça e providência para com os filhos dos homens, que jaziam mortos há muito tempo no fundo do abismo. Exaltem-no, exaltem-no também na congregação do povo, louvem-no na assembleia dos anciãos. O que Deus requer de nós? Nossos sacrifícios, nossas vidas. O que Deus requer de nós? Tão somente que nós o louvemos, que abramos nossas bocas para glorificá-lo, reconhecer, confessar que Jesus é o grande eu sou, o nosso Senhor, nosso Deus, nosso Criador, nosso único e suficiente Salvador. Porque Jesus Cristo, Ele há de vir para julgar os vivos e os mortos. Porque Jesus Cristo, Ele veio para nos salvar dele mesmo. Porque Ele há de vir para julgar e aniquilar todo o pecado.
Mas antes que ele venha como juiz de toda a terra, ele veio como Deus encarnado para morrer no lugar do seu povo e nos salvar da ira vindoura. Ele veio para nos salvar dele mesmo. Isto é amor. Portanto, segundo a palavra de Deus, sabedores de quem Jesus Cristo é, não só devemos temê-lo, não só devemos amá-lo, não só devemos depositar a nossa fé, nossa esperança nele, não só devemos conhecer quem Jesus Cristo é, mas a partir de tudo isso, nós devemos abrir nossas bocas em meio à congregação e louvar Jesus Cristo, glorificar Jesus Cristo, cantar a Ele por seus feitos maravilhosos em favor dos filhos dos homens. Curvem suas cabeças, oremos. Senhor, misericordioso Deus, glorioso Pai, graças nós te damos por mais um dia em que pudemos cultuar o Senhor. Graças nós te damos pela dádiva da sua palavra, o santíssimo evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças nós te damos pelo dom do teu Espírito Santo, que nos conduz em meio à sabedoria e o conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, revelado em tuas santas Escrituras. Que o Senhor possa fazer com que essa palavra possa encontrar um coração regenerado, apto a frutificar para a sua honra e glória. E que o Senhor, enquanto estamos vivendo neste mundo, nos proveja, porque vivemos tempos muito difíceis. E que o Senhor seja com cada pessoa que está aqui presente. E que o Senhor nos proteja, porque vivemos tempos perigosos, não somente de violência física, mas por conta de todo o falso ensino que, infelizmente, tem tomado conta de muitas igrejas. Salva-nos da violência destes homens e, pela sua graça e providência, traga-nos de volta aqui semana que vem, para que possamos cultuar mais uma vez o teu grandioso nome. E concede, Senhor, que possamos viver mais uma semana em meio à sua graça e providência, em louvor contínuo ao teu nome em Cristo Jesus. É isso que nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém.